Como despertar a sua paz interior. Sou o professor João Correia, terapeuta holístico e orientador do método Os Três Caminhos do Tai Chi. Você pode sim despertar a sua paz interior e se livrar do sofrimento. Isso aqui vai ser um vídeo sobre ansiedade. Eu faço sobre Que é causado pela ansiedade, pelo estresse, pela angústia. O mais importante é você entender a diferença entre dor e sofrimento. A dor, todos nós estamos sujeitos a experimentar a dor na nossa existência humana. A dor, ela vai acontecer em algum momento. Porém, o sofrimento, ele é uma opção. Por quê? O sofrimento, ele é a prolongação da dor. Prolongamento, você vai pegar aquela dor do passado e vai carregar ela com você. Ou Sim. ela é uma expectativa. Você cria uma dor do futuro que ainda não existe, ainda não chegou e pode nem existir, mas você traz aquilo para o presente e sofre no presente. Uma dor que talvez nem aconteça, te faz sofrer no agora. É o que a gente chama de estar desalinhada, tá com a sua mente desalinhada do presente. A sua mente está focada no futuro ou focada no passado. Quando ainda presa a alguma coisa do passado... Quando a mente vive no futuro, você fica ansioso. Quando a mente vive no passado, você é depressivo. Então é um é outro. Os dois é ruim. Por isso tem que ver no agora, no aqui presente, nesse momento. Está aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou estar ligado para você conseguir prestar atenção melhor. É você estar presente no local. Você tá aqui, ó. Eu tô aqui. Tô presente. Tô aqui conversando com vocês. Tô presente aqui, ó. Tô vendo vídeo, tô prestando atenção. Tô vivendo esse momento. Você vive, na verdade, descontente com o seu presente. Você vive sem paciência, porque você sente que os seus melhores dias ficaram no passado. Você não vê a felicidade e a plenitude no hoje, no momento agora. E isso suga toda a sua energia e traz junto com ela a tristeza e a desesperança. Parece que a vida é cinza para você, enquanto para os outros ela é colorida, ela é maravilhosa. Você passa a ver a sua vida como algo morno, algo que não é nem preto e nem branco, é algo que fica ali no meio termo. Geralmente, o tipo de pessoa que está conectada ainda, está desalinhada com o passado, é o tipo de pessoa que fala muito sobre o passado. Fala das conquistas do passado. Ai, como eu era bom no passado. Ai, como no passado eu treinava mais. Ai, como meu passado era melhor. Ai, como... Nossa, eu passei por isso no passado. A pessoa que vive falando do passado vai ser uma pessoa triste, velho. Vai ser uma pessoa triste. Ai, mas eu perdi uma oportunidade. Ai, mas já foi, já aconteceu, irmão. Não tem como consertar. O momento que você tem agora para poder resolver isso no passado é você viver o agora e voltar a ser o que você era antes ou até melhor, se superar. É o hoje, não o passado. O passado já se foi. Não tem como voltar a ser o que você foi no passado. Tem como você evoluir ou piorar. E aí se você continuar pensando no passado, você vai piorar. E se você pensar no agora, com certeza você vai evoluir. Ou fala do sofrimento do passado, das coisas que aconteceram e não consegue viver a plenitude no momento presente. A segunda origem do sofrimento é você viver com a sua mente, com o seu pensamento no futuro. Isso faz você ficar constantemente preocupada com o que pode acontecer, faz você se sentir com medo e insegura, e esse medo acaba te paralisando. Você acredita que é melhor você não fazer nada, você ficar... Caralho, moleque, eu tava passando por isso aí, hein? Nossa, isso aqui... Rapaz, isso aqui me deu um soco na cara aqui agora. Nossa! Caralho! Que porrada na cara, irmão! Eu passei por isso aqui, eu tava pensando em parar com a arte marcial, pô. Falei, não, parar com a arte marcial que não tá dando não. Muito problema. Porra, encheram meu saco, vou parar. Pensei em parar com a arte marcial, mano. Inerte, você ficar deitada na cama. E o desalinhamento, na verdade, de você estar com a sua mente no futuro é uma das principais causas da preguiça e do cansaço. Tem pessoas que simplesmente acordam cansadas, elas não se sentem renovadas. E isso é somente um sintoma da ansiedade, que é uma doença comportamental se manifestando no seu corpo físico. Você também pode viver no futuro com um pensamento muito positivo e isso ainda pode te fazer sofrer. Sabe quando você fica animada com algum projeto ou com alguma viagem, ou então você conhece uma pessoa e acha que o relacionamento com aquela pessoa ali, seja amoroso ou não, vai ser um relacionamento perfeito e você acaba no futuro se frustrando? Por que isso acontece? Porque você criou uma expectativa demasiada no futuro, você não viveu no presente. E isso, na maioria das vezes, causa sofrimento. E esse sofrimento não foi a pessoa que causou a você, foi você mesmo que causou, porque você viveu no futuro e não viveu o que aquela pessoa tinha a te oferecer no presente. E isso... Vocês estão vendo que vocês mesmos se depreciam, vocês mesmos causam o mal a vocês? É exatamente o pecado, velho. O pecado, ele faz com que nós mesmos
nos destrua. Tipo assim, quando eu tô pecando contra mim mesmo, contra a minha carne, quando eu não tô influenciando alguém a pecar, eu tô destruindo a mim mesmo, não ao próximo. Cara, tem que tomar cuidado com isso, porque no final o grande vilão da história somos nós mesmos, velho. Ele parou de fazer vídeo, porque ele mudou de vida, ele casou e tal. Mas, pô, o rapaz até hoje comenta, pô, por que você sumiu, tal, volta com os vídeos. Faz você se irritar facilmente. Quando você está vivendo no futuro, você se irrita facilmente com o presente. Você não consegue ter paciência com as pessoas que caminham no ritmo mais devagar. Você acaba ficando muito estressada com as coisas que acontecem no presente. Por quê? Porque você tem a ansiedade de que o futuro chegue logo. Mas o futuro, ele vai chegar no seu tempo, não no tempo que você quer. Em algumas pessoas, essa ansiedade gera até fortes dores de cabeça, dores nas costas. Sim. Como eu já disse aqui também, o cansaço. São sintomas dessa síndrome do pensamento acelerado. É quando o seu pensamento está desalinhado com o presente. E esse desalinhamento, ele faz você viver o sofrimento em ciclos repetitivos, onde você experimenta uma pequena dose de alegria e depois volta novamente para o ciclo do sofrimento, da angústia e do estresse e nunca alcança a paz interior, a paz de espírito, a plenitude, que é você conseguir viver o momento presente todo o tempo. E ter paz de espírito não é ter uma vida sem problemas. Na verdade, é você se sentir conectada com essa força que faz você se sentir maior que os seus problemas. Quem tem paz de espírito também tem problemas, só que ele se vê maior, ele consegue enfrentar esses desafios com um sorriso no rosto. Vivendo no presente, você se sente bem, você se sente livre, você se sente conectado com a sua força divina, o que te permite co-criar com o universo tudo aquilo que você deseja. Você só pode construir as coisas que você deseja no presente, você só pode construir a sua felicidade no presente. Você não consegue mudar o seu passado e você também não consegue prever o seu futuro, mas é você quem escolhe como você se sente e o que você faz no presente. O problema de quando você está desalinhado é que você não consegue se conectar com essa força, então você vê os seus problemas maiores do que você. Para você alinhar os seus corpos mental, emocional, físico e espiritual, conectar com esse seu propósito maior, tudo que você precisa é acalmar a sua mente, as suas emoções e entender o que de fato está causando toda essa ansiedade, todo esse estresse, toda essa angústia. Você precisa se acalmar para você poder chegar na raiz do problema e se libertar disso de forma consciente e permanente. Porque se você não se libertar disso, você sempre vai ter um motivo para sofrer, mesmo que ele já tenha passado ou mesmo que ele ainda nem exista, que seja do futuro. E existe uma verdade universal que é a seguinte: se você escolher sofrer, se você escolher se agarrar às coisas do passado ou então criar falsas expectativas do futuro, não há nada e nem ninguém que possa te libertar. É uma decisão sua. Agora, se você decidir se libertar, se você decidir aprender a controlar os seus pensamentos e as suas emoções, você vai se libertar com certeza. Se você deixar a sua mente por conta própria, ela vai ficar igual um macaco louco, pulando de galho em galho e trazendo coisas ruins para você. É só você observar o que a sua mente constantemente traz para você. Ela traz pensamentos negativos, ela traz lembranças negativas, os erros que você cometeu no passado, as dores que você sofreu no passado. E por que ela traz isso? Porque ela é um mecanismo de proteção. A sua mente não foi feita para te fazer viver em paz, porque ela está olhando ao entorno para ver tudo o que pode causar dor. Então ela é um identificador de dor, então ela sempre te traz informações de sofrimento. Se você não controla a sua mente, você sofre, porque ela é um mecanismo de proteção. Você já deve ter ouvido dizer, por exemplo, que a mente ela é um péssimo mestre, mas ela é um ótimo servo. E isso é a mais pura verdade, e é isso que nós fazemos, é disso que se trata a imersão Os Três Caminhos do Tai Chi. É sobre você dominar a sua mente e as suas emoções e fazerem ela trabalhar ao seu favor, a favor da sua felicidade e não contra você. Essa imersão vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de agosto, no Resort Caravelas, na cidade de Búzios. Mano, foi o que eu aprendi, diversas das coisas que eu falo, diversos treinos que eu peguei aqui também no canal dele, né? Que eu aprendi, tipo, como chutar, como fazer um bocado de coisa. Aprendi muita coisa aqui nesse canal. Eu pegava daqui, praticava em casa. Como aprender melhor e mais rápido. Pare de enrolar. Virtudes do guerreiro. E aí, galera do canal Poli. Tudo começa pela mente, exatamente, irmão.
Joel aqui mais uma vez para deixar mais uma dica e mais uma das lições de um velho mestre para vocês. Caetano, eu devo largar uma pessoa por causa dos ciúmes? Eu odeio os ciúmes. Então você já se respondeu, né? A lição que eu vou passar para vocês hoje, ela é um pouco complexa, me ajudou, mas ela com certeza me ajudou muito, foi um divisor de águas na minha vida. Qualquer pessoa, primeiramente eu quero pedir desculpa a vocês se ficar o áudio um pouco ruim, é porque como vocês viram, eu naturalmente gosto de treinar, tá sempre fazendo vídeo perto da natureza, então eu tô perto do mar, perto da água, então se aí é bom, hein? Das ondas, eu vou tentar tirar na edição, mas se eu não conseguir, peço desculpa a vocês. Então vamos lá. Essa lição que eu vou passar para vocês é a seguinte: eu creio que todas as pessoas, em certa forma, ou em certa parte da sua vida, elas se sentem um pouco desmotivadas ou desorientadas e elas acabam... Esse ano tá sendo o ano mais difícil pra mim, velho, em questão de treino. Porra! Esse ano tá sendo um ano que eu achei que nunca ia chegar, irmão. São 3 a 4 anos aí nessa luta, nesse treino. E foram 3 anos treinando todos os dias, com motivação, treinando mais de uma vez no dia. Treinando focado, tive doença e treinava mesmo doente. Melhorava, voltava a treinar pesado de novo. Tava doente, treinava também. Tava com dengue, treinava. Tava nem aí. Dando sempre 300% por dia. Agora, não tô, tipo, eu não sinto que eu tô dando o meu máximo todos os dias. Tem dia que eu dou o meu máximo. Eu falo, caralho, tô cansado, velho. Porra, hoje eu fiz muita coisa. Mas agora tá difícil. Agora começou a ficar difícil. Esse ano tá foda. Enrolando muito pra fazer as coisas, deixando pra depois. E isso não só na arte marcial, mas em todas as áreas da vida. Algum momento você vai ter isso. Se você não teve ainda, você vai ter isso, infelizmente. E no meu caso foi com a arte marcial. Exatamente, ô Felipe. Chegou uma época, mesmo eu amando a arte marcial, chegou uma época... Tô fazendo uma arte marcial só, mano. Alguma coisa que você tá focando muito e não tendo descanso. Sei lá, mano. Não acho que não é questão de descanso, não, velho. Eu tô me sentindo cansado, né? Mas eu penso que, mano, vocês estão ligados, rapaz. Eu treinava 3 vezes por dia, rapaz. Eu treinava 8 horas por dia, 6 horas por dia. Então, assim, eu sei que não é por causa de cansaço. É um cansaço mental que eu tô sentindo. O cansaço que eu tô sentindo é um cansaço mental que tá me inibindo de agir, velho. Porque eu me sentia meio cansado na hora de ter que treinar. Me sentia motivado. Muitas vezes eu queria ir treinar. Chegava lá desmotivado, não queria. Olha aqui, eu tô passando por essa fase. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Então procurei pelas respostas, perguntei pro velho mestre. Por que, mestre? Por que isso acontece? A palavra correta pra isso, agora eu lembrei, é procrastinação. Você procrastina, você deixa pra depois. Não, amanhã eu faço. Não, foi por causa disso. E o mestre me deu uma resposta pra isso. E foi uma resposta que na hora eu não entendi. Eu fiquei completamente... Não é nem questão de dormir, salve Machis. Não é nem questão de dormir 7, 8 horas. Isso aí é mito, rapaziada. Isso aí é mito. A questão é dormir cedo. A melatonina, ela para de ser produzida no seu corpo depois das 10. Depois das 10 horas, seu corpo não vai produzir mais melatonina, velho. Você vai dormir só por dormir. Tipo assim, o seu sono REM, ele não vai ser o sono REM que seria se você tivesse dormido antes das 10. Então, o sono reparador, ele acontece antes das 10 horas. Tem que dormir antes das 10. Se você dormir depois das 10, o sono reparador não funciona. Não tem sono reparador. Então, pra mim que treina de 2 vezes por dia, rapaziada, eu treino todo dia. Eu treino 2 vezes por dia, velho. Menos que 2 vezes eu não treino. Então, pra mim que eu treino 2 vezes por dia, de 2 a 3 vezes por dia, eu tenho que ter esse sono. Só que não dá. Eu não tenho esse privilégio, a gente tá podendo dormir. Se as lives do YouTube fossem lives que faz, caralho, essas lives estão dando muito bom, aí eu pensaria em dormir mais cedo, entendeu? Só que como eu não tenho essa oportunidade ainda não dá. Mas vai dar, é questão de tempo, rapaziada, calma, é questão de tempo. Eu perguntei, mestre, por que a gente faz isso? Porque a solução era simples, a solução era eu fazer de volta. Então eu queria saber o motivo para poder criar a solução. E ele me respondeu o seguinte, ele me disse: a mentira desvirtua o guerreiro. Quando ele me disse aquilo, eu confesso pra vocês, não vou mentir pra vocês,
eu confesso que eu fiquei sem entender quase nada. Falando sobre motivação, deixar de rolar, ele falou pra mim que a mentira desvirtua o guerreiro. E somente muito tempo depois que eu fui entender realmente isso. Porque é o seguinte, nós todos somos guerreiros. E a mentira, ela é como um veneno. Ou seja, o único problema é que a gente pensa que só as grandes mentiras matam, mas as pequenas mentiras também nos desvirtuam. E é exatamente isso. Às vezes uma pequena dose de veneno pode não te matar, mas com o tempo ela pode te fazer mal. Ou várias pequenas doses podem te fazer muito mal. E eu reparei que eu realmente cometi esse erro. Realmente eu dizia várias pequenas mentiras e com certeza você aí do outro lado também deve cometer esse erro. Que é normal, quando a gente não conhece essa área da vida, a gente também comete esses erros. Um exemplo era o seguinte, eu tinha um compromisso, vou dar um exemplo aqui, eu marcava um treino e eu dormia demais. Quando eu chegava, eu ficava envergonhado em dizer que eu dormia demais. Então o que eu fazia? Eu criava uma pequena mentira. Não ia fazer mal a ninguém aquela mentira. Ninguém nem ia saber. Eu falava que eu estava ajudando a minha mãe. Nessa hora o cérebro cria, inventa milhares de desculpas, culpa todos os parentes, a mãe, a avó, o tio, a tia, o irmão. Eu tive que cuidar da minha irmã, eu tive que cuidar disso, eu tive que fazer isso. Eu tive que fazer um monte de coisa que não era verdade. Então realmente era uma mentira pequena, era uma dose pequena, não feria ninguém. Mas acontece uma coisa. Ninguém sabia que aquilo era mentira, mas uma pessoa sabia, e era a pessoa mais importante de todas, que era eu. Eu sabia que aquilo era mentira, e aquilo com o tempo ia se acumulando. E o que isso tem a ver com o desânimo, com a procrastinação? É exatamente isso. Um outro ensinamento que ele me passou foi o seguinte: é muito mais fácil para um guerreiro justificar a derrota de uma luta do que lutar até o final. Ou seja, é muito fácil eu parar durante uma luta e falar assim, ah não, eu perdi porque minha perna tá doendo, do que eu lutar até o final. E era exatamente isso que eu fazia. Para eu não ter que sentir o desconforto de dizer a verdade, que me envergonhava quando eu tinha que desonrar a minha palavra, eu mentia. Muita gente acha até meio forte, nossa, desonrar a palavra, mas foi só uma mentirinha. Sim, uma mentirinha para quem é um guerreiro verdadeiro faz muita diferença. Se você quer ser um guerreiro, quer ter êxito na vida, não só na arte marcial, mas na vida, uma pequena mentirinha para você faz a diferença. Desonra sim sua palavra. Então o método era evitar isso. Porque quando você começa essas pequenas doses de veneno, essas pequenas doses de mentira, isso vicia você. Você fica viciado nisso, ou seja, você passa a ser um justificador e não um guerreiro. Ou seja, você não passa a lutar as batalhas, você justifica. Se você falta um compromisso, você justifica. Se você falha em alguma coisa, você justifica. Eu já vi pessoas que chegam a tal nível e às vezes eu estou ensinando uma arte marcial para ela, estou ensinando um golpe e ela erra. Eu falo, cara, você errou nisso. E as pessoas simplesmente falam, não, mas eu errei porque eu escorreguei aqui. Ah não, eu errei porque ele fez errado. Ah não, eu errei porque minha roupa prende. Ah não. Ou seja, a pessoa não é que ela não vai errar, realmente ela errar é normal, mas ela sempre justifica ao invés de corrigir. O correto não é você justificar, é você assumir. Se você escorregou, ok, beleza, eu errei porque eu escorreguei, mas eu vou corrigir. Ou seja, você toma essa postura, assume o controle da sua vida. Você, na verdade, toma as rédeas. Você se torna o responsável. Você não pode mais culpar ninguém. Se a sua vida tá boa hoje, com certeza foi porque você fez por onde. Mas se ela tá ruim, eu sinto em te dizer, mas com certeza o culpado também é você. E o interessante de eu falar isso pra vocês é que vocês notando que vocês também podem ter esses defeitos, vocês podem corrigi-los. E como eu corrigi? Eu simplesmente declarei guerra. Quando eu digo declarar guerra, em algumas coisas eu creio que essa é uma das virtudes também do guerreiro. Declarar guerra. Eu simplesmente, pra mim, era, a partir de hoje, aquilo era questão de honra, era guerra, eu não ia mais fazer aquilo, eu não ia mais mentir. Então, se uma pessoa me convidava pra um treino, pra um compromisso, qualquer coisa, que eu não tinha vontade de ir, eu falava pra ele, a verdade. Obviamente que não falava duramente, conversava com a pessoa, falava, olha, não vou te prometer que eu vou, porque eu não tô afim. E aquilo funcionava, as pessoas entendiam. Ou seja, era muito mais fácil eu falar aquilo, naquela hora, do que depois eu ter que passar pela vergonha de falar a verdade depois de ter falhado. Ou pior, voltar a mentir. Eu não queria pra minha vida, eu já tinha declarado guerra que eu não ia mais mentir, eu não ia mais enrolar. Pior mentira é quando você mente pra si mesmo, velho. Essa é a pior mentira. Por incrível que pareça, aquilo mudou minha vida com o tempo.
Quando você justifica pra si mesmo, bom, como isso aqui deu errado na minha rotina, eu vou deixar pra fazer isso aqui amanhã porque, né, não ia dar tempo de fazer, senão vai me atrasar, vai dar isso e aquilo. Aí o tempo que você tá pensando, que você tá mentindo pra si mesmo, tu podia estar agindo, tu podia estar fazendo, mas tu tá perdendo tempo mentindo pra si mesmo, velho. E quando você perde tempo mentindo pra si mesmo, você acaba se enganando. E você, no final, você não tá se enganando. Você tá enganando no máximo a sua carne. O seu espírito por dentro tá gritando, falando, cara, para de mentir. Eu não vou agir assim. Eu não vou conseguir sair pra fora se você continuar mentindo. Aí o espírito fica retraído dentro de você. Que é o que te fortalece. É o espírito que te fortalece. É o espírito que te mantém de pé. Mesmo nos dias cansados. Foda. Eu deixei de enrolar. Eu deixei de mentir também. Essa é a dura verdade. Essa é a verdade que muitas pessoas não querem escutar. É que você mente pra si mesmo, velho. Todos os dias. Você acaba mentindo pra si mesmo. Falando, pô, não vou fazer isso não agora. Porque, pô, vou ter que sair com a minha... Você até se sente aliviado, né? Pô, ia ter que fazer isso. Mas aconteceu um imprevisto, agora eu não vou precisar mais fazer aquilo. Você se sente aliviado. Só que você mente pra si mesmo. Fala, pô, não, eu vou ter que fazer isso aqui, porque isso aqui é mais importante. E o que tá na minha rotina eu vou deixar pra fazer depois, outro dia. Então, assim, você se sente aliviado quando você sai de um dever seu, que seria algo que traria dor pra você fazer. Porque é algo difícil de se fazer. Então é foda, velho, é foda. A pior coisa é você mentir pra si mesmo, velho. Isso também funcionava para quando eu falhava. Muitas vezes eu realmente não poderia ir, eu marcava um compromisso que eu realmente queria, e muitas vezes eu não ia, eu acordava atrasado, acontecia alguma coisa, só que aí eu passei a tomar outra postura. Eu passei a fazer o quê? Eu passei a dizer a verdade. Não, eu não vim no compromisso que eu marquei com você, porque eu dormi demais, me desculpa. Quando eu passei a tornar a verdade, não é que eu deixei de me sentir constrangido ao dizer a verdade. Não, eu me sentia constrangido em dizer. Mas esse sentimento me fazia, da próxima vez que eu marcasse o compromisso, acertar. Ou seja, isso me levou a cumprir mais meus compromissos, a ter mais ânimo, a realmente fazer o que eu prometia, não enrolar, não deixar para amanhã. Se eu tinha prometido aquilo, eu fazia. E hoje em dia, com o costume disso, hoje em dia não importa. Hoje em dia não importa. Se eu prometer que eu vou fazer uma coisa, eu vou dar o máximo para fazer. Isso com certeza trouxe muitos bons resultados para mim, pode trazer para vocês também. Ao contrário, com certeza vai dificultar muito a vida de vocês, porque as pessoas passam a perder a confiança em você. Então você vai ser um guerreiro que não tem palavra, você vai ser um guerreiro sem confiança, ninguém confia em você. Ou seja, você faz uma coisa, diz que vai fazer uma coisa e faz outra. Sim, tempo, com essa prática, sim. Ninguém mais confia no que você vai falar. Você exatamente. tem o dom da palavra. E essa é uma das virtudes principais de um guerreiro. Então, esse é o ensinamento que eu tinha para passar para vocês. Bravo! Bravo! Pra mim, e eu tô passando... Isso aqui não é só pra arte marcial não, tá, rapaziada? Isso aqui é pra vida, isso aqui é pra tudo na sua vida. Você perdeu o dom da palavra, cara, é a pior coisa que pode acontecer contigo. Ninguém acreditar na sua palavra, ninguém acreditar naquilo que você vai dizer. A pior coisa que pode acontecer é isso. Pra vocês, e é outra coisa importante. Você tem que ser homem, homem tem que ter palavra. O homem que não tem palavra não é homem. Não deixe esse conhecimento chegar só até você, não limita ele a isso. Da mesma forma que ele chegou até mim a partir do velho mestre, e eu tô passando pra vocês agora, passa isso pra alguém que você acha que tá precisando. Ô Pedro, não são todos CLTs que vão assistir essas merda aí não, cara. Tem CLT que realmente... Cara, o cara trabalha o dia inteiro, o cara quer chegar em casa, o cara quer dar uma risada, o cara quer... Sei lá, o cara quer fazer algo que agrade a ele, né? Então tá o dia inteiro trabalhando, pegando no pesado. Chegar em casa, ou ele vai dormir, ou ele vê alguma coisa que ele quer, ou ele come. E isso demora, ele acaba indo dormir tarde, né? O cara tem que chegar em casa, tomar banho, preparar comida, comer. Compartilhe com outra pessoa, mostra pra ela. Se você acha que ela tá precisando, envia o vídeo pra ela, conta pra ela, fala com ela. É importante você passar essa mensagem, porque como eu disse no último vídeo, os vídeos que estão em alta são vídeos de 10 minutos, tá doido? Os vídeos hoje em dia que tá em alta é vídeo de 1 minuto, cara. 5 minutos, 6 minutos. Cada vez que você planta uma coisa boa na vida de alguém, você colhe uma coisa boa no futuro. Continuem deixando seus comentários aí, com dicas, pedindo alguma coisa, algum tema, alguma dificuldade que vocês estão tendo na vida de vocês, na arte marcial. Já viu a lei do Pareto? Pode ler essa, irmão.
Continue clicando aí em gostei, é um ótimo balizador para mim saber para qual direção eu ir fazendo os vídeos. Mandou o papo reto, né? Brabo demais. Joãozão Correia sempre passando os conselhos brabos, velho.